Olá, estamos começando mais uma videoaula. A videoaula de hoje é a disponibilidade de água doce no planeta Terra e de cara nós vamos começar analisando a questão do planeta Terra e a sua formação. Quando a gente olha a formação do planeta Terra, 70% do planeta Terra é recoberto por água. Quando a gente olha para essa imagem do globo terrestre, né, do planeta Terra em si, 70% do planeta Terra é recoberto por água. E 30% do planeta Terra é de terras emersas, ou seja, terras que estão fora da água, né? Então, boa parte do planeta Terra está coberto por água. Quando a gente olha essa água que cobre boa parte do planeta Terra, 97,5% dessa água é água salgada, ou seja, a maior parte da terra que está no planeta, a maior parte da água que está no planeta é feita de água salgada. E apenas 2,5% da água que recobre o planeta Terra é água doce, quer dizer, uma pequena porcentagem do planeta é de água doce. Existe uma dúvida: qual é a origem da água? Existem várias possibilidades, né? Vamos falar aqui algumas delas. A mais, vamos dizer assim, a mais usada, a mais, vamos dizer assim, a mais destacada, aquela que os cientistas acreditam serem a mais correta, é que a água fazia parte da composição que formou a Terra, da massa cósmica que formou a Terra. Então, a água estaria no meio dessa massa cósmica e faria parte do planeta Terra. Quando começa o processo de formação de atmosfera, essa água sai na atmosfera e aí ela acaba recobrindo o planeta Terra. Então, a primeira teoria é que a água faria parte da massa cósmica que compõe a Terra. A segunda teoria é que a água veio de fora, veio do espaço, no que eles chamam de splash. A água foi importada do espaço, ela veio através de asteroides e caiu aqui. Existe uma terceira teoria que diz que, na verdade, são duas coisas. A água estava na composição da Terra e a água veio através de asteroides e caiu aqui. E existe uma quarta teoria que haveria um criador que colocou isso aí, mas vocês sabem que isso não pode ser colocado no vestibular. Mas você teria pelo menos 4 teorias aí para o surgimento da água na Terra. Eu pus essa apenas de forma ilustrativa para vocês entenderem. Todo mundo sabe que no vestibular não vai cair assim, mas apenas de forma ilustrativa para vocês entenderem. Bom, quando a gente olha a água ela é extremamente importante para nós. E a forma mais comum que a gente entende de ter acesso à água é quando a gente olha para as nuvens e através das nuvens e através das chuvas, tá? A gente consegue ver a água doce, né? Já que a água salgada a gente vai encontrar ela dentro dos oceanos. A gente tem que entender uma coisa: a mesma água que estava na época dos dinossauros é a água que está agora. A água do planeta Terra é sempre a mesma, ela não sofre alteração, né? E essa água que não sofre alteração, na verdade, ela trabalha dentro de um ciclo chamado ciclo hidrológico, que é talvez o ponto mais importante dessa aula, o ciclo hidrológico ou chamado ciclo das águas. Eu pus aqui um esqueminha do ciclo hidrológico para você dar uma olhadinha, né? Eu vou falar rapidamente aqui parte desse ciclo, né? Vou falar parte dele, né? Você tem a água dos oceanos. A água dos oceanos ela sofre a irradiação do calor do Sol. Com a irradiação do calor do Sol ela evapora, vai para a atmosfera, forma as nuvens são empurradas para o continente. No continente elas caem ou na forma de chuva, né, água, ou na forma de neve. Parte dessa chuva acaba, no caso a água, acaba assim infiltrando no lençol freático, parte dessa chuva acaba ficando dessa água ficando na própria atmosfera e parte dessa chuva vai escoar através do solo e voltar para o oceano. Então, basicamente, esse seria o ciclo das águas funcionando aí dentro dessa constante, né? Bom, entenda, o ciclo das águas ele nunca para, ele é algo fechado, ele é algo engessado. Quando a gente pega a água doce, vocês lembram que eu comentei com vocês que 2,5% da água do planeta é água doce? Desses 2,5%, se eu transformar isso aí em 100%, ou seja, toda a água doce do planeta representa 2,5% da água existente no planeta. Se eu pegar ela e transformar ela em 100%, eu vou perceber que 68,9% é gelo da água doce, 31,1% é líquida. Da água doce, 96%, tá, é subterrânea e 4% é superficial.
Ou seja, nós trabalhamos com números muito baixos da água doce e é muito difícil a gente, inclusive, ter contato com essa água doce. Tudo bem, gente? Bom, o ser humano, ele é formado essencialmente, ele é formado basicamente de água, né? Se a gente for pegar 2/3 do nosso corpo é formado de água. E a gente usa água para tudo. Como vocês podem ver na imagem, né? O nenenzinho tomando banho e se deliciando com o seu banho. Então a gente usa água para tudo, desde tomar banho, como você está vendo aí no neném, tá certo? Até a geração de energia elétrica através das usinas hidrelétricas. Bom, acredita-se que no futuro as próximas guerras elas irão acontecer não mais, por exemplo, o petróleo, né? Não será o petróleo o elemento fundamental da humanidade no futuro, porque ele estaria sendo substituído, mas a gente vai brigar sim no futuro por água. As próximas guerras, elas podem ser pelo elemento água, já que a água disponível doce, ela é muito pequena e a água que a gente tem facilidade de pegar, mais difícil ainda. Hoje 46 países correm risco de brigar por conta da água. Olha que número alto, né? Levando em consideração que a gente tem no mundo quase 200 países, né? 1/4 dos países pode estar aí à beira de uma guerra por conta de água. No planeta nós temos 263 bacias hidrográficas transnacionais que passam aí por vários países, tá? Englobando 146 países com mais de 40% da população mundial. Olha que número impressionante, né? Nós temos, né, pela pouca quantidade de água doce, nós temos dificuldade de encontrar e, obviamente, necessidade de uso. Bom, uma das regiões mais complicadas que a gente tem para o acesso à água e aonde a água acaba sendo um fator gerador de guerras é o Oriente Médio. Em cima vocês estão vendo um mapa do Oriente Médio de forma geral e embaixo um mapinha de Israel mostrando um dos únicos rios que você tem ali dentro da região, em Israel, que é o chamado Rio Jordão, que vai desaguar no Mar Morto. Se você olhar, esse rio deságua aí num mar aí embaixo chamado Mar Morto. Então, a água é palco de conflitos ali no Oriente Médio, principalmente entre árabes e judeus. Bom, a história de utilização de água e, consequentemente, de um problema ambiental muito sério é o que levou a secar o Mar de Aral. O Mar de Aral ele fica ali na região da chamada Ásia Central, é uma região inclusive pouco conhecida da gente, mas entrava para formar o Mar de Aral, ali na região da Ásia Central, 2 rios de destaque, um rio chamado Sirdária e um rio chamado Amudária. Aquela região, ali na Ásia Central, ela foi tomada pela União Soviética. E quando estava na mão da União Soviética, a União Soviética começou já a desviar esses rios para projetos de irrigação para produzir produtos agrícolas ali, né? Arroz, cereais, melões, enfim, inclusive produção de algodão, como está aqui no texto do lado para vocês baterem um olho. Então eles começaram a desviar a água desses rios e ao desviar a água desses rios, o Mar de Aral começou a secar. Eu vou pôr a câmera aqui um pouco mais acima. Aí você está vendo o mapa da região, os países aonde os rios passam e aonde está o Mar de Aral, né? O Cazaquistão, tá certo? E o Uzbequistão, onde estaria o Mar de Aral. E aí o que acontece é que conforme foi se tirando grande quantidade de água do chamado Mar de Aral, o Mar de Aral começou um processo de secagem. E essa água era para fazer essa produção agrícola. Se você olhar o Uzbequistão, por exemplo, se tornou um grande exportador de algodão, né? A gente nem conhece, nem ouviu falar direito nesse país, mas ele é um grande produtor de algodão por conta do desvio dessa água. E aí o que aconteceu é o que você está vendo nessa imagem aqui de satélite, né? O Mar de Aral em 1989 e o Mar de Aral em 2008. O Mar de Aral virou algumas poças, tá? E acabou secando. Inclusive, já foi perguntado em vestibular o que acontece, por exemplo, com o chão ali, né, o solo, aonde era o Mar de Aral. O solo, a resposta era que tem uma grande concentração de sal nesse solo, porque afinal de contas secou a água. Secou porque eles desviaram para projetos de irrigação. Então a água é um fator muito importante. Quando a gente olha a água, existe uma divisão que aproximadamente 70% da água vai para o agronegócio, número alto, 70% para o agronegócio, 20% para as indústrias e em torno de 10% para as casas. Ou seja, quem mais consome água, sem dúvida nenhuma, é o chamado agronegócio.
E aí tem uma coisa importante para a gente falar. O Brasil sozinho detém 12% da água doce de superfície do mundo. Né? Se você for pegar aí o tamanho da bacia hidrográfica brasileira, né? Já falamos isso aí em aulas passadas, ela é muito grande, então nós temos um número de água doce muito destacado, muito destacado. E aqui esse mapa a gente está vendo a possibilidade de água pelo mundo afora. O Brasil é um país que não tem escassez de água. Mas quando a gente olha, por exemplo, ali para a região do Oriente Médio, quando a gente olha ali, por exemplo, para a região da África, a gente vai ver que esses países têm um baita problema relacionado à escassez da água. Tudo bem, gente? Então nós temos esse problema. Apesar da gente ter disponibilidade de água, nós temos problemas relacionados à água. Essa imagem mostra isso. Essa aqui é uma imagem da represa de Guarapiranga, em São Paulo, uma das represas que abastece a cidade de São Paulo. E se você olhar ao fundo, você vai ver a cidade em que encostou na represa de Guarapiranga. Isso é um imenso problema, né? Quer dizer, nós temos disponibilidade de água, mas olha a população vivendo perto dos mananciais que abastecem as cidades de água. Isso nunca poderia ter ocorrido. Tirando a questão, né, de nós termos a disponibilidade de água de superfície, nós temos ainda uma outra disponibilidade de água, que é através dos aquíferos. O Brasil tem dois grandes aquíferos. Se você olhar nessa imagem aqui do lado, você vai ver os dois. O mais famoso é o aquífero Guarani, né, que pega aí 1,2 bilhão de quilômetros quadrados do Brasil. Ele toma os estados da região centro-sul do Brasil e ainda pega os países vizinhos aqui, você vai ver aí pegando os países vizinhos, né? E agora, recentemente, também foi divulgado um segundo aquífero do Brasil, que é o chamado Sistema Aquífero Grande Amazônia. Tá? O pessoal chama isso de... tinha um nome, era chamado antes de, tá certo? Alter do Chão. Esse Sistema Aquífero Grande Amazônia é um aquífero que tem um imenso volume de água. Inclusive, se você comparar, tá, o volume de água do Guarani com o da Amazônia é muito grande. Então, o Brasil tem duas possibilidades de água. A água disponível de superfície e a água disponível, tá certo? De lençol freático, de aquífero, tudo bem? Aqui uma outra imagem do aquífero Guarani que ficou muito famoso, tá? E aqui os países que estão aí no aquífero Guarani, que é o caso do Paraguai, da Argentina e do Uruguai. Há estudos que essa água dá para ser usada por um tempo aí ad eterno, quer dizer, a quantidade de tempo é algo extremamente significativo para a gente continuar utilizando. Tudo bem? Bom, nós vamos parando por aqui, tá? A gente se vê numa próxima aula. Valeu, pessoal!